romana estar estampada na Europa e no mundo mediterrâneo. Entre os afetados estavam os judeus, e através dos judeus, uma nova heresia espalhou-se, que transformaria o Oeste. Os primórdios do cristianismo, neste episódio de A Tradição Ocidental. E agora o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. A história do Império Romano pode ser contada de maneira simples. Os 2 séculos que começaram com o imperador Augusto foram uma época de paz e prosperidade. Houve imperadores loucos, imperadores assassinos e imperadores assassinados. Mas o império continuou. O Mediterrâneo estava cheio de navios, as estradas eram seguras, as fronteiras bem guardadas. A civilização greco-romana parecia tão estável que foi tida como uma estrutura definitiva do mundo. A história não era mais um processo, mas um relatório de como a civilização tornou-se tão estável e perfeita. E a política não falava sobre como tudo deveria ser, mas sobre como tudo deveria ser mantido como estava. O 3º século, entretanto, foi uma época de progresso, de guerra civil, até o reinado de Diocleciano, de 284 a 305 depois de Cristo, que foi um período de reorganização e reconstrução. Por quase mais um século, houve uma certa paz, mas depois tudo desmoronou. A economia ruiu. As províncias foram invadidas por bárbaros. Roma foi saqueada e em 476 depois de Cristo, Rômulo Augusto aposentou-se e foi para o campo. O último imperador a reinar de Roma sobre a parte ocidental do império. E assim, o final chegou cerca de 5 séculos após a Batalha de Actium e o início da paz de Augusto. Foi uma época inacreditável. Como Edward Gibbon, o historiador do século XVIII, escreveu. Em vez de perguntar por que o Império Romano foi destruído, deveríamos ficar surpresos por ele ter sobrevivido tanto tempo. O ponto decisivo veio não no século V, mas bem antes, nos séculos II e III, quando Roma percebeu que era mortal e quando a confiança calma de uma época anterior tornou-se algo mais ansioso, mais inquieto, cada vez mais decadente. É possível ver as mudanças nos retratos dos imperadores. Este é um busto de Trajano, que reinou de 98 a 117 depois de Cristo, e que foi um dos melhores imperadores que Roma teve. Ele parece ter envelhecido com um senso de humor e um certo ceticismo. Entretanto, 50 anos depois, os imperadores, como os seus súditos, pareciam tristes, ou pior. Este é um retrato de Marco Aurélio, um estoico, que reinou de 161 a 180 depois de Cristo. Foi um excelente imperador, mas parecia carregar o peso do mundo em seus ombros. Desta época em diante, os imperadores vão de tristes a preocupados, como neste retrato de Décio, a animalesco, como o imperador Caracalla, ou simplesmente louco, como o jovem Cômodo, filho e sucessor de Marco Aurélio, que rejeitou o racionalismo dos estoicos e invocou a proteção de todas as deidades orientais.
Cibele, a grande mãe da Ásia Menor, Mitras, da Pérsia, Ísis, do Egito, e qualquer outro deus que prometesse salvação ou imortalidade. Assim, ao longo de um século, os romanos passaram de confiança e estabilidade à incerteza ansiosa. E sua visão do mundo mudou também, principalmente na religião e filosofia. No século II a.C., quando Roma se abriu às ideias gregas, a filosofia que se tornou popular foi o estoicismo. Lembrem-se que, para os estoicos, a base da moralidade era o conformismo com a natureza. Não apenas a natureza humana, mas também a divina ordem mundial. Os homens sábios entendiam a natureza verdadeira e a ordem verdadeira e conformavam-se com elas. Os romanos adaptaram isso às suas necessidades, enfatizando autocontrole, moderação, coragem, dedicação. Mas também aprenderam as ideias humanitárias universais do estoicismo e sua limitada noção de virtude como brio a serviço do Estado, que foi aumentado e enriquecido. A antiga moralidade paroquial foi ampliada num novo humanismo. Homens como Cícero tentaram aplicar o humanismo a problemas práticos da vida política e social. Nascido em 106 a.C., Cícero, mostrado aqui, era um orador, estadista e filósofo romano, até que sua franqueza contra Marco Antônio e Otávio acabou por matá-lo. Foi em nome de uma filosofia mais humana que o estoico Sêneca tornou-se tutor e depois conselheiro do jovem imperador Nero, até Nero acusá-lo de conspiração e ordená-lo a tirar a própria vida. E foi a filosofia estoica que ajudou a justificar o nobre como Augusto, um primeiro cidadão que seria o sábio e virtuoso protetor do Estado. Os estoicos transformaram a noção platônica de um rei filósofo na ideia de que todos os homens eram iguais em essência, mas não em habilidade ou virtude. Havia algumas almas superiores, como Augusto, que atingira a luz e o conhecimento, e somente estes poderiam conceber e executar o que fosse bom. E muitas das reformas de Augusto refletiram essa concepção do homem excepcional, um homem com uma missão, que decidiu restabelecer e assegurar o equilíbrio e a harmonia de um mundo ameaçado por excessos e corrupções. Assim, os esforços de Augusto para restaurar as antigas virtudes morais, reafirmar o casamento tradicional, restabelecer antigas práticas religiosas e rituais religiosos da antiga Roma. Este é um templo numa paisagem sagrada. Treinar e afiar elite governante baseado no humanismo greco-romano, cujos valores ainda seriam ensinados nas escolas dos séculos XIX e XX. Mas esta restauração augustiniana, que durou muito tempo, provou ser precária, pois dependia de indivíduos excepcionais para realizar uma tarefa imensa e hercúlea, o governo de um império. E estes indivíduos excepcionais nem sempre estavam disponíveis. A restauração foi fraca também, pois a cultura era oferecida, ou melhor, imposta às classes mais baixas, e isto causava atrito com a brutalidade e irracionalidade comum nestas classes. E a racionalidade também não era muito confortável nas classes mais altas. Assim, quando os tempos difíceis chegaram, foi algo bem mais fácil de ser descartado.
Augusto tentou introduzir uma filosofia elitista ascética, boa para os mais brilhantes e melhores. Foi dito a estes homens que o serviço público era seu dever e que o poder deveria ser exercido sempre para o bem e com moderação. Mas os rituais religiosos eram comerciais demais, frios demais para épocas quentes, e a filosofia era exigente demais para pessoas normais. Assim, quando a segurança desabou e a economia ruiu, perigo e morte estavam mais em suas mentes e sua arte. O estoicismo foi substituído por novas ideias e novas aspirações. Conforme a época foi ficando mais difícil, as pessoas queriam algo mais pessoal, mais acessível, e expressavam isso dizendo que queriam salus, uma palavra que originalmente significava saúde física, mas acabou significando saúde da alma, isto é, salvação. O humanismo estoico pode ser bom para um filósofo como Sêneca, mas o imperador psicótico Nero não gostava que lhe dissessem o que fazer, e o estoicismo de Sêneca veio a calhar quando Nero ordenou que cometesse suicídio. Um século mais tarde, o estoicismo levou Marco Aurélio a escrever suas Meditações, mas seu filho e sucessor Cômodo era um louco, menos interessado em coragem interior que em salvação mágica. Nessa época, a cultura romana lutava para permanecer como estava. Cidadãos respeitáveis tentavam mergulhar no desconhecido através de sessões como esta. Imperadores rezavam por milagres para tirá-los de apuros. E gente comum se prendia a talismãs religiosos, astrólogos e adivinhos e muitos amuletos. Se você está no meio de um ataque aéreo e as bombas estão caindo, sabe que virtude ou sabedoria ou força não fazem diferença. E você reza pela intervenção divina. Foi o que aconteceu quando o século II passou para o terceiro e o quarto. Na política, no pensamento, nas artes, o realismo e naturalismo e o senso de perspectiva, que eram parte de uma atitude racional à natureza e ao mundo, cederam. Quanto mais crescia a desordem, a racionalidade parecia menos relevante. Quanto mais o império desmoronava, menos a autodisciplina e a autoconfiança pareciam funcionar. E mais as doutrinas de salvação ofereciam a promessa de escape, o que me leva ao cristianismo. Devemos ter em mente três coisas quando falamos dos primórdios do cristianismo. Primeiro, o contexto cultural de um mundo helenístico. Segundo, as fontes judias do novo credo e as influências judias nele. E terceiro, as mudanças no mundo contemporâneo entre o século I, quando o cristianismo nasceu, e o século IV, quando foi reconhecido pelo Estado romano. Em outras palavras, o modo como o mundo afetou o cristianismo e como o cristianismo afetou o mundo. Se começarmos analisando a cultura helenística do mundo antigo, veremos que foi muito infiltrada pelo orientalismo, principalmente no que diz respeito à religião. Esta, por exemplo, é uma figura romana em roupas egípcias. E esta é uma cena de uma das misteriosas religiões ou de um culto agnóstico, que diz oferecer acesso a gnosis, ou conhecimento dos mistérios espirituais. Estes cultos eram mais populares entre as mulheres e nas classes mais baixas, e foram bastante simplificados e vulgarizados. Não eram novos, mas sua importância no mundo helenístico greco-romano era nova. Falando de modo geral,
Podemos descrever esse mundo como cético, tolerante e materialista. Este, por exemplo, é um mercador fazendo negócios no mercado. Mas era, acima de tudo, um mundo cosmopolita, no qual, pela regra romana, tribos e raças se mesclavam dentro do mesmo império. No meio de tudo isto, somente os judeus mantiveram sua identidade e sua descompromissada perspectiva semítica. A palavra semítica refere-se aos semitas, um povo que foi do deserto árabe para a Mesopotâmia mais de 2000 anos antes de Cristo. Os hebreus eram semitas, e também o povo que hoje chamamos de árabes. Os judeus, principalmente, eram filhos de uma ideia, a ideia de Jeová, um Deus de supremo significado e poder universal, mas com quem tinham um relacionamento particular, único e exclusivo. Foi esta ideia que os manteve vivos como um povo através de anos de provações e sofrimentos, vivos e também indiferentes a outras influências religiosas do mundo à sua volta. Embora as influências helenísticas tenham afetado os judeus como afetaram todos os outros, primeiro foram afetados de maneira contrária, fazendo-os resistir à assimilação, motivando seu nacionalismo e forçando-os a reconsiderar e modificar suas atitudes religiosas e sua ética. No ano de 175 depois de Cristo, Antíoco IV, que governou a Síria e a Palestina, começou uma campanha destinada a unificar seu domínio, acabando com as religiões e tradições concorrentes, e assim proibiu a circuncisão e leis dietárias, que eram centrais ao judaísmo. Os judeus, é claro, recusaram-se a desistir de suas tradições e se recusaram a adorar Antíoco IV como um deus, a subordinar sua religião ao Estado. O atrito ficou pior até finalmente explodir na sangrenta revolta dos Macabeus, de 164 a.C., tão sangrenta e assassina que mesmo hoje a gíria em francês para cadáver é Macabé. Estas são moedas cunhadas pelos novos líderes macabeus. Como sempre acontece, os resultados da revolta foram bem além dos assuntos práticos que a fizeram iniciar. E neste caso, o resultado principal foi que, em resistindo, a religião judia sobreviveu como uma crença distinta e bem autoconsciente. Se Antíoco tivesse vencido, se o judaísmo tivesse perecido, nem o cristianismo, nem o maometismo, na forma atual, teriam existido. Mas as perseguições e as lutas produziram o renascimento do judaísmo, parte como manifestação nacionalista e parte como busca de um consolo. A guerra era um inferno, a vida também. Então, para